Boa noite, pessoal. Tranquilo aí? Tem professores com medo de vir para a banca aqui, ó. Tá vendo? Se não vier, ó, quase cai. Vamos, Valtinho. O que está faltando? Coragem? Vamos lá? Pelo lado bom tem água aqui, ó. Legal. Pessoal, eu vou falar um pouco aqui de uma linha de trabalho que a gente tem desenvolvido, mas antes eu gostaria de fazer aqui um comentário que eu vivenciei essa semana e que a gente percebe que às vezes a gente não tem a visão, né, e a dimensão exata de algumas ações que a gente faz, né? A gente percebe que quando a gente desenvolve alguma atividade dentro do teatro, né, o aluno já acha que não é aula, né? Ele já acha que é uma atividade para enrolar, para não ter matéria, para não ter disciplina, né? Na segunda-feira, eu fui convocado pela direção da escola para participar de um projeto que chama Inova Educa 3.0. Ele ocorreu lá na 9 de julho, perto da estação do MASP ali, 8 horas da manhã. Eu saí 6 horas de casa, porque não dá para ir de carro para lá, levei 2 horas e 20 para chegar no evento. 3 filas eu peguei para fazer o cadastramento, para fazer a parte de escolha de oficinas, depois para pegar o material para palestras que iam ser feitas em inglês. E foi realmente uma saga como que alguns de vocês estão passando aqui. O que eu ganhei com isso? Eu tive a oportunidade de conhecer como as escolas no resto do mundo estão vendo e estão convivendo com a tecnologia das redes sociais que estão entrando de uma forma muito intensa em todos os países, não só no Brasil. E ali conhecemos professores de outros países, de outros estados, e criamos uma linha de conduta e uma linha de trabalho. Voltando para o ENIAC, quase 10 horas da noite, depois de fazer a mesma saga para voltar de quase 2 horas e meia de metrô, fazia muito tempo que eu andava, o metrô já é um trem, né, embaixo da terra, fiquei quase 20 minutos na estação de Tietê para conseguir embarcar. Chegando aqui e passando o relato do que a gente estava trabalhando lá, nós fomos convidados a participar de um grupo estratégico que já está começando a ver e traçar o ENIAC do ano 2020, 2025. Então, em resumo, a gente às vezes vai num evento e não tem noção do que a gente vai estar passando, a gente tem uma dificuldade para chegar, mas aquele conhecimento que a gente acaba adquirindo naquele evento muda completamente a minha ação em relação às outras pessoas. Então, o fato de nós estarmos aqui hoje num seminário, de estarmos aqui sentados, não é, né, e nem deixa de ser uma aula. O conhecimento que a gente vai estar adquirindo aqui é o mesmo, se não até mais profundo que aquele que a gente trabalha em sala. Então, o conhecimento e a formação do conhecimento passa por aqui também. Essa convocação que a professora Mônica fez das palestras, de amanhã você está apresentando um projeto, é extremamente importante. Amanhã, dependendo de como você for conduzir os seus estudos, dependendo do lugar que você for dar continuidade ao seu estudo, se você não tiver publicação, se você não tiver um trabalho que mostra o seu DNA como profissional, que mostra o seu DNA como aluno, você não é nem aceito na instituição. Então, isso faz parte também do processo, né, de aprendizado, do processo de fortalecimento daquilo que nós escolhemos, tá? Então, vamos lá. Um pouco da minha formação, né? Eu sou engenheiro mecânico, na época que engenheiro mecânico era engenheiro mecânico, né? Engenheiro eletricista era engenheiro eletricista, ou seja, as profissões eram muito pontuais, né? Existia até uma rivalidade, uma certa discriminação com as outras relações dentro da própria engenharia, né? Muitos anos depois eu comecei a voltar a estudar, eu tenho mais de 36 anos de experiência dentro de mercado, e por incrível que pareça, na área acadêmica eu estou só há 6 anos. Há pessoas que eu tenho 20 e poucos anos. Eu vim da aula por necessidade e acabei me encontrando dentro da área de ensino. Então eu tive que correr atrás desse tempo todo que eu não acabei investindo numa formação mais científica. E aí eu percebi que eu tinha que ser diferenciado como vocês estão tentando fazer, né? Eu já tinha que correr atrás de um prejuízo acadêmico, como a maioria de vocês aí. Se eu fosse ser igual aos outros, eu não teria nenhum diferencial. Então eu fui fazer... volta um pouquinho. Eu fui fazer graduação na área de engenharia de sistema, que já é um desafio para quem é mecânico de origem, né? Quem é quase cinquentão sabe do que eu estou falando. E aí eu me meti mais ainda numa loucura, acompanhando o professor Sérgio, que eu não sei se está aí, né? Me incentivou a ir para a engenharia biomédica.
que é uma outra área mais desafiadora, porque a gente mexe com a parte de medicina, que é uma área, então, mais ainda conflitante dentro da minha época de formação. Mas ele passa a ser, para mim, um outro desafio, como é para alguns de vocês, ou para a grande maioria, a maioria da escolha que está fazendo aqui dentro. As dificuldades que eu tenho dentro do meu nível de curso não é diferente da dificuldade que vocês têm dentro do curso de vocês. Só que eu tento, de uma certa maneira, buscar um diferencial estratégico para mim se destacar no meio daquele monte de gente que já tem uma formação acadêmica maior do que a minha. Então, o que eu estou fazendo hoje aqui é um fruto de um trabalho semelhante ao de vocês, né? Apesar de alguns acharem que dar aula não é trabalhar, né? Eu dou aula de manhã, vou 2 vezes à tarde para Mogi, que é onde eu faço o estricto senso, volto, saio de lá 10 para 5 para estar 6 horas aqui dentro da sala de aula e ainda arrumei um tempo nas férias ainda de escrever esse material que eu vou estar apresentando. Então, para mim também é um desafio e eu estou mostrando um trabalho de aluno, como vocês também vão estar apresentando e apresentaram na semana passada. Então, os papéis não são muito diferentes, né? A gente troca de papel dependendo do momento do dia. Hoje eu estou aqui mostrando um trabalho como se fosse o meu TCM, né? Dentro da minha área aqui, legal? Então, vamos ver um pouco do que eu chamei de humanização da engenharia dentro da ciência exata, né? A humanização da engenharia, o que a gente define? É simplesmente transcender da ciência lógica, né, do certo e errado, na busca de tornar possível o improvável de forma simples e inovadora. Toda pessoa que é formada na área de exatas, ela tem aquele negócio de ser muito pontual. Ou é ou não é? Está certo ou está errado? Né? Aquele negócio que o pessoal fala, o engenheiro não tem meio termo, ou funciona ou não funciona, né? Ou é 0 ou é 1, né? Para quem é da área de digitais. Então, como que eu vou conseguir conciliar essa minha formação que eu tenho dentro de algumas áreas que necessitam que eu tenha uma visão um pouco mais diferenciada, porém, precisam e muito da minha contribuição tecnológica e a forma com que a gente observa alguns fenômenos, tá? Vamos lá? Então, aonde foi que eu me balizei, né? Eu comecei a associar, né, a parte de formação tecnológica, já estou hoje na área de mecatrônica e na área de produção, com situações que a gente tem no dia a dia, né? Usei algumas fotos um pouco fortes para a gente ver que é uma realidade que está aí do nosso lado, sem às vezes a gente dar muita atenção, né? Então, como que a gente trabalha esses aspectos? Né? A essência da engenharia ortodoxa, ou seja, aquela engenharia a qual eu me formei, a qual uma boa parte dos professores que estão aqui se formaram, ela era identificada da seguinte maneira: sim ou não, certo ou errado, 0 ou 1, ou seja, eu não tinha caminhos intermediários, né? Ou eu fazia uma coisa certa ou fazia uma coisa errada, né? Essa é a visão que ainda em alguns setores a gente acaba tendo, né? Uma visão muito pontual, muito parecida com o militarismo, né? Mas era a formação que a gente tinha. Vamos lá? Qual que é a visão que a medicina tem, né? A gente tem um processo, um ciclo que é nascer, né? Todo mundo passa por um processo que é viver, e a gente culmina com um processo que é morrer. Esse é um ciclo lógico, né? Isso é uma coisa lógica dentro da área da medicina. Porém, como que a medicina encara isso daí, né? Olha que bacana, ó. Isso aí é Steve Jobs. A medicina busca desfazer essa lógica humana. É uma das poucas lógicas que eu nasço na minha vida, é saber que eu vou morrer. E a medicina tenta o tempo todo quebrar uma lógica, né, imposta pela própria natureza. Então, são coisas paradoxas, né? Eu tenho uma lógica no meu processo, né, do meu ciclo dentro da Terra, que a medicina trabalha de forma um pouco invertida, né? Todos nós aí choramos a morte da Hebe, né? Mas se você analisar o processo evolutório dela, era uma coisa que ia acabar acontecendo de uma maneira ou de outra, né? Então, o lógico para a medicina acaba se tornando uma coisa não tão provável, né? Então, como eu trabalho esses dois meios aí? A formação lógica da vida começa ao longo dos tempos, né? Buscar na tecnologia a resposta é a solução, né, do improvável. Ou seja, eu tento, com recursos tecnológicos, alterar condições que a natureza mesmo me impôs. Hoje o nível de tecnologia avançou de tal maneira dentro das áreas que a gente atua, somente na área de engenharia biomédica, que a gente até brinca, né? Dependendo do quanto você tem no bolso, é o tempo que você vai ter de sobrevida, né?
Alguns aí, em alguns hospitais, têm um nível de excelência tão alto que eu posso, né, estender a sua vida aí por um período aí bem acima de uma média normal, né? Em alguns casos, reverter até situações aí quase que dadas como de falência, né? Vamos lá? Começa então a nascer o conceito da engenharia biomédica, ou seja, é quando eu começo a observar que só os conhecimentos, né, anatômicos, os conhecimentos fisiológicos, os conhecimentos medicinais não resolvem os problemas que eu tenho no dia a dia. E eu vou buscar na tecnologia uma ferramenta para dar esse tipo de suporte. E aí, quando nós falamos de tecnologia, a engenharia começa a aparecer no caminho desse cara aí. E é onde que eu tenho o conceito de engenharia biomédica. Tecnologia, né, e humanização. Como que a gente entende dentro da engenharia o que é o corpo humano? Né? Leonardo da Vinci foi um dos especialistas nisso. Né? O corpo humano nada mais é do que uma máquina. Né? Ela tem comportamentos muito parecidos com uma máquina. Então, sua fisiologia, o seu modo de funcionamento, a sua alimentação. E como que eu trabalho esse conceito? Eu trago da ciência física à ciência, né, anatômica. Esse conceito nasceu lá com o Leonardo da Vinci, um dos primórdios nesse sentido aí. Vamos lá? No processo de evolução, né, do conceito que o homem é uma máquina perfeita, a gente tem que compreender dois aspectos. Primeiro, você tem uma alta comprometimento da parte de humanização da engenharia e você tem um alto comprometimento da parte tecnológica. Como esses dois caras se comportam? Primeiro, o que é a biomecânica? Que é a fundamentação de tudo isso. É a relação entre a física e a anatomia humana. O nosso corpo é embasado por conceitos físicos, né? Então é o primeiro passo que eu tenho que entender. Então, se a gente pegar aqui, ó, um braço ou uma perna, a gente vai ver aí quem está fazendo aula, né, com o Galdino, com o Lameiras, é uma relação perfeita, né, de física, né? Pode passar? Então é o que a gente chama lá de ação e reação. As articulações, a flexão que eu tenho no joelho para algumas posições, é uma ligação também extremamente física, né? Uma ciência exata. Pode passar? Então, esses conceitos é o que a gente chama de biomecânica. Qual outro aspecto que eu tenho que inserir dentro disso? É a tecnologia. Então a evolução do conceito, né, de tecnologia vem mudando o dia a dia dentro da área medicinal. Então, o que a gente considera como conceitos tecnológicos? Né? Eu tenho o que era uma simples ação de sentimento ou uma ação ligada a uma decisão sentimental, passa a ser hoje uma decisão digital. Eu tenho, em algumas situações, máquinas operando o homem. Quem teve a oportunidade de assistir... Esqueci um filme que teve agora, Ali, não era Ali não, que tinha uma operação que a menina tirava um filho com toda a parte robótica, um filme de ficção. Você, como chamar? Prometeu. Já tinha esse conceito aqui, ó. A operação através da robótica. Né? Então, isso é tecnologia dentro dessa área. Vamos lá? Como associamos tudo isso de forma racional? Esse é o grande desafio. Não esqueçam que eu falei que o engenheiro é um cara extremamente lógico, né? Um é zero, ou está vivo ou está morto. Não tem uma situação muito intermediária. Então, como que a gente muda o conceito nosso de engenheiros para conseguir trabalhar dentro dessas áreas? Então, você tem que ter, acima de tudo, um conceito humano. Eu tenho que ver, né, o aspecto humano dentro de aquilo que eu, de uma certa maneira, via do aspecto lógico. O pessoal de produção, a gente bate bastante isso daí nas aulas lá, né? Aquele conceito que o ser humano está aqui para atrapalhar, quanto menos gente, mais produção, mais lucratividade, não. Tem um aspecto humano embasado dentro de projetos, né? Outro aspecto que a gente tem que trabalhar muito forte para mudar esse conceito é sermos criativos, né? Não adianta eu desenvolver um equipamento extremamente caro se eu vou atender uma comunidade ou um segmento que tem uma necessidade que não tem condições de adquirir aquilo ali, né? Quantas pessoas conseguiriam fazer uma operação dentro daquele conceito que nós íamos usar? Poucas, né? Outro aspecto que eu tenho que mudar é o conceito de inovar. E eu não consigo trabalhar inovação se eu não trabalhar dentro de mim a perseverança, a persistência, o fazer, o errar, o acertar, buscar novos conhecimentos, buscar novos caminhos, que é o que a gente está fazendo hoje aqui, né?
Outro aspecto extremamente importante é a sensibilidade para as ações que a gente está tomando, né? Eu estar num espaço, estar dentro de um momento e ver tudo aquilo que está acontecendo ao meu redor e ver a vida de forma muito mais sistêmica, muito mais aberta, né? Tudo que está acontecendo, quem está sentado, quem está observando, quem não está, aumentar o nível de sensibilidade que para nós que estamos no dia a dia é uma coisa hoje muito complicada, né? E o último aspecto é a gente ser ousado, né? Um cara de quase 50 anos vir falar de medicina aqui é ser ousado. Aqui é tranquilo, né? Duro é lá onde eu estudo, que é metade é médico e metade é engenheiro, né? E são médicos já com uma graduação muito maior, e a gente tem que estar falando, né? Como que a gente aplica tudo isso dentro do conceito de humanização da engenharia? Eu vou pegar um estudo que eu fiz, que é uma das linhas de trabalho que eu estou fazendo. Então eu vou pegar um estudo de caso aqui e vou falar o que me motivou a eu trabalhar, né? A motivação de um trabalho. Eu peguei uma situação que todo mundo conhece, que são lesões causadas na região dos membros inferiores, que são pernas, né? Causadas por desgastes degenerativos que impossibilitam caminhar, né? Então eu posso ter um acidente ou um processo degenerativo que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Como que eu lido quando eu tenho esse tipo de situação na fisiologia, na medicina, né? Então, eu tenho normalmente, problemas de lesões na região do joelho, porque é a região onde que eu absorvo maior quantidade de impacto, né? Então, onde que eu tenho uma incidência muito grande. Aqui eu tenho um recurso tecnológico mostrando o nível de lesão aqui entre o fêmur e o menisco. E aqui a gente tem um caso que todo mundo, né, se emocionou na lesão lá do Ronaldo. Tinha umas fotos mais fortes, mas eu, apesar de estar indo na área de medicina, eu sou um engenheiro meio medroso, né? Tinha umas fotos, pessoal com a perna toda virada, não é muito minha praia ainda não, né? Então achei melhor não colocar. Então, esse é o meu estudo. Eu tentei me concentrar nesse tipo de situação que hoje a medicina tem que tratar. Qual é o cenário atual desse tipo de lesão? Essa dificuldade de locomoção leva, em algumas vezes, à necessidade de utilização de dispositivos assistenciais, que pode ser muleta, pode ser uma cadeira, pode ser o que a gente chama de um andadouro, né? Tudo isso a gente chama de dispositivos assistenciais. Para que a gente possa ter uma ideia, né? Hoje em dia, quase 48% das lesões dentro da área de ortopedia ocorrem nos membros inferiores. As mulheres, que é uma coisa interessante que eu só descobri pesquisando, eu não tinha essa noção quando eu comecei o projeto, eu pensei em atender a pessoa que tinha problema de acidente. E eu acabei descobrindo numa pesquisa que todas as mulheres acima de 60 anos têm uma tendência muito grande a ter problema de artrite, osteoporose, fragmentação dos membros, né? E é um público que está vivendo cada vez mais. Quer dizer, eu mirei dentro de uma problemática que era a lesão por acidente e acabei achando um outro nicho que era a lesão degenerativa por uma decorrência de uma função genética que a mulher tem. O homem, né, tem esse nível de degeneração, mas não é tão incidente quanto na mulher. Você viu a vantagem da pesquisa, né? Eu fui no caminho, fui achando uma outra visão e englobei dentro do meu processo. Legal? Isso aí foi tirado da Associação Brasileira de Medicina, né? Esses números aí. Então, a problemática está bem clara, né? Lesões, o nível de impacto que eu tenho, qual o nível de recurso que eu estou utilizando, né? Então, o que acontece quando eu uso esse dispositivo, no caso a bengala, por muito tempo? Quem já teve a oportunidade de usar, né? Oportunidade é sacanagem, né? Quem teve infortúnio de usar, eu já tive, você deve com certeza ter sentido o que a gente chama lá na biomedicina de lesões residuais, que é aquela dor, aquele incômodo, e algumas vezes você chega até descamação das regiões que você está apoiado em cima da bengala. Como resolver esse tipo de problema? Então, esses são alguns dos aspectos de áreas que eu tenho lesionada pelo uso, né, constante desse tipo de dispositivo. Então, o que a gente vai trabalhar? A gente tentou trabalhar com engenharia, como que eu consigo melhorar isso daí? E aí eu tenho que compreender um pouco o que ocorre quando eu uso esse dispositivo. Então, uma foto aqui de uma pessoa com um dispositivo desse, essa aqui é uma que a gente chama de bengala canadense, que é a curtinha, né? Pode passar, então. Você percebe aqui, ó, que o andar da bengala faz com que os níveis do ombro fiquem completamente desalinhados. É isso que vai dando aquele nível de lesão. Eu tenho algumas outras situações em que o posicionamento das bengalas, elas são em ângulos diferentes, que também me lesiona naquela mesma região que eu mostrei um pouco antes, né?
Então, esses são os cenários que você tem por uma questão de utilização, né? Então, qual que é a origem que nós trabalhamos na engenharia? Eu peguei o conceito que a gente chama de ação e reação. Ou seja, por que eu tenho esse tipo de desgaste? Então, tem um conceito na física que fala que toda força que eu faço num sentido, eu tenho uma reação de mesma intensidade no sentido contrário. Então, eu dei alguns exemplos para a gente que não é da área de engenharia entender, né? Então, quando eu tenho algum peso sobre a mesa, né, a força vetorialmente é outro sentido, porém de mesma intensidade. É isso que faz eu lesionar embaixo do braço, né? A força que eu tenho. Então, eu entendi a física associada, né, ao meu problema da medicina. Vamos lá. O que a gente fez então? A gente falou, ótimo, entendi o problema da medicina, entendi aonde que eu posso ajudar como engenheiro, né? Como que eu vou ajudar? Nós pegamos um software de engenharia e reproduzimos a bengala. Muda para mim, por favor. Então eu fiz uma bengala usando um software que é o que a gente chama de software SolidWorks, que a maioria de vocês, alguns da área de mecatrônica tem. Os de produção no 6º módulo, a gente dá algumas noções, o professor Labeira já deu alguma coisa. Então, eu desenhei ele num ambiente virtual. Usei as mesmas características, os mesmos tamanhos, aqui está no desenho reduzido para poder caber na folha, né? E eu fiz uma bengala. E aí, o que nós fizemos? Né? Pode passar. Eu coloquei as mesmas características que uma bengala com a propriedade mecânica do nylon. Lá para frente eu vou explicar por que eu escolhi o nylon e não a madeira e não o alumínio, que são as mais comuns, né? E aí eu simulei uma situação, né? Aplicando aqueles conhecimentos que eu falei de ação e reação, das leis da física, o que eu fiz? Eu peguei a bengala, vamos lá, coloquei uma carga de 100 newtons em cima da bengala, como se fosse uma pessoa de 100 quilos se apoiando em cima, né? Pode ir lá? Olha lá. E eu peguei essa condição e joguei para um software de engenharia lá que eu falei para vocês que era o SolidWorks. E mandei ele mostrar para mim se efetivamente essa região do braço, né, abaixo do braço, era a região mais crítica. E aí o que a gente obteve aí? Pode passar. Olha lá. Ele está simulando. Essa região avermelhada é a região onde eu tenho maior incidência. Esse recurso aqui é de engenharia. Um médico não conhece esse recurso. Quem conhece é um cara que faz curso de engenharia, né? Eu usei o que a gente chama do Cosmo Express, que é um elemento finito, né? Eu estou ensaiando. E aí eu consegui realmente comprovar que fisicamente é a região de maior intensidade. Pode passar, então. Tá? E aí eu consigo ter os resultados com a primeira situação. Então, eu tenho, olha lá, um gráfico me mostrando ele em 3 posições, e as regiões vermelhas são aquelas regiões que a gente efetivamente sente na prática, as regiões de maior tensão. O que eu fiz aqui? Peguei um recurso de engenharia e ajudei numa solução médica, uma solução num problema que todos nós estamos acostumados a ver. E aqui eu tenho mais ou menos a área de tensão. As áreas mais vermelhas são as áreas de maior tensão, e é onde, consequentemente, eu tenho as maiores lesões. Aí o que a gente pensou? Legal, eu tenho que mudar e fazer essas áreas de tensão saírem da região, segura um pouquinho, saírem da região, né, do ombro. Quem é no nosso corpo responsável por esse nível de impacto, por esse nível de absorção? O joelho. Por isso que ele lesiona. Então, se eu fizer um modelo de bengala que eu faça esse nível de tensão ir para o meio dela, eu faço com que a bengala passe efetivamente a ter a mesma função dinâmica do joelho. E aí nós pensamos em alguma coisa com esse sentido aqui, ó. Pode passar. Esse conceito. Da onde que eu tirei esse conceito aqui? Daquela prótese que a gente vê o corredor, né, hoje utilizando. Só que ele utiliza praticamente só na região da tíbia, né? Região de baixo. Nós usamos o mesmo conceito de arco, acreditando que dessa maneira eu ia tirar o esforço da área central e jogar ele para a área mediana. E aí o que nós fizemos? Né? Desenhamos, criamos ela, por isso vocês entenderam, porque eu fiz em nylon, porque é um material muito mais fácil de eu modelar. E aí o que eu fiz? Vou voltar a fazer o mesmo tipo de ensaio para ver qual o comportamento. E aí o que nós fizemos? Aplicando, né, o mesmo conceito. A relevância é você aplicar o mesmo conceito que eu tenho. Pode passar. Então eu peguei a bengala, vamos lá, apliquei a mesma força lá de 1000 newtons, que é 100 quilos, né? Olha lá.
na parte de cima, que é como se eu apoiasse nessa parte aqui o meu ombro, né? Vamos lá. E aí o que aconteceu? A partir desse momento, a força resultante, né? Que é a decomposição das forças aqui, ó, ela tende a ir para onde? Né? Pode passar, Índio? Olha lá. Ela tende a vir na diagonal. Essa relação aqui, se eu tivesse que calcular a força, né, tem uma relação trigonométrica para isso, né? Pode passar. Então você tem duas linhas de atuação das forças, né? Primeira, vamos lá, segunda. Eu tenho um ângulo que se forma aqui. E se eu quiser saber quanto que era essa força efetiva, é uma relação trigonométrica lá, que a força relativa, né, a força resultante, é a força vezes o cosseno do ângulo. Legal? Então, teoricamente, eu estou jogando a força resultante fora da área de ação do meu ombro. Isso é na física. Vamos ver se, usando alguns recursos, isso se comprova ou não. Pegamos esse modelo e jogamos de novo lá naquele carinha lá. Ó. Olha o que aconteceu. Ó. Vocês conseguem ver aqui a área avermelhada? Então, o esforço e a área onde eu tinha maior tensão, que era aqui, passa a ser a área de menor tensão. Pode passar aí. E aí o que ocorre? Passa mais um. Olha lá. Eu tenho essas áreas vermelhas, as áreas de maior tensão, e as áreas azuis são as áreas de menor tensão. Então eu jogo todo o esforço do meu ombro para o meio da bengala. E ela, por quê? Ela passa a ter praticamente, né, a oscilação de movimento que tem no joelho. O nosso joelho tem essa função, né, entre outras, né? E aqui eu tenho um nível de tensões que eu consigo alcançar. Pode passar. Então, aonde que eu fico com as áreas de tensão? No meio da bengala. Legal? Esse foi um projeto usando engenharia dentro do conceito de biomedicina. Então, o que a gente consegue definir aí, né? A visão social abordada na medicina e a visão sistemática da engenharia unidas resultam na longevidade e comodidade de simples fatos de viver. A simplicidade deve ser a tônica do desenvolver. É uma coisa simples, não pus motor, usei simplesmente o conceito físico, não usei mais nada, né? Você não viu um motor, você não viu material de Marte, não viu nada cheio de movimento, apesar de eu trabalhar em robótica, né? Não tem nada demais. A simplicidade deve ser a tônica do desenvolver. Criatividade jamais virá depois de tecnologia. Você não consegue usar tecnologia se você não for um cara criativo, né? Primeiro você tem que ser criativo, depois usar a tecnologia, né? Humanização nunca virá, né, depois de sabedoria. Se eu não sou humano, eu não posso ser sábio, né? Então eu peguei um problema que todo mundo, se não viveu, já viu, usei recursos extremamente simples na solução de um problema. E aí, fechando, né, como que a gente analisa, né, o que se tornou dentro desse conceito de humanização? Como que era o conceito que a gente tinha naquele modelo? Pode passar. Antigamente, eu tinha um produto, né, pode passar, o homem adequado ao produto. A bengala é desde a época de Cristo. Hoje, dentro de um conceito de engenharia humanizada, o que acontece? O produto, né, pode passar, atende ao homem. É do produto para o homem, não, né, do homem para o produto. Legal? Esse foi o estudo. O passo que eu estou agora, né, aí você fala, professor, mas vai funcionar? É o próximo passo. Eu estou agora fazendo alguns protótipos com uma empresa aí parceira para a gente ver se efetivamente tudo isso que eu mostrei em conceito de engenharia simulada, ele vai funcionar ou não. Mas é um projeto inédito, né? Ele está me dando uma oportunidade de eu sair do mestrado e ir para o doutorado direto, né? Só que ele me dedicar mais uns 3 anos testando, aí arrumando um monte de pessoas com lesão. De repente é uma decisão que eu vou tomar lá para frente. E aqui algumas fontes que eu usei para poder desenvolver esse trabalho que eu estou aí há já 1 ano e meio, quase 2 anos trabalhando. Legal? Essa é a ideia que a gente tem de como a gente pode superar desafios em áreas que a gente até então acha que não domina, né? Então, eu estou também correndo atrás dos meus desafios, superando, né, obstáculos, assim como todos vocês. Obrigado por ter assistido. Boa noite.